Bom, pessoal, então a gente está aqui no nosso código de Multi-Armed Bandits para recomendação, né? Eu fiz esse código aqui, pessoal, usando a base da Movielin 100K, né, para exemplificar aí tanto o processo de recomendação como também de avaliação offline, tá? Esse código aqui ele não está tão bem otimizado, então assim para quem deseja depois fazer experimentos e né, fazer outras coisas com a Multi-Armed Bands, eu recomendo revisar o código ou então procurar bibliotecas, né? Depois eu posso comentar um pouquinho sobre algumas outras bibliotecas interessantes sobre Multi-Armed Bandits, tá? É, mas aqui dá para ter uma ideia geral, né, do funcionamento. Então, basicamente o que eu faço aqui inicialmente é carregar, né, a base da Movielins, tá? Aqui eu tenho que ter, né, feito o download dessa base, tá? E abrir aqui, descompactar ela, né, na pasta onde está esse notebook, tá? E aí eu estou lendo então um arquivo aqui de ratings, né, da base, tá? Uma coisa que eu faço aqui também é setar como o feedback positivo do usuário, tá? Então, da base inteira, né, aquelas notas que são maiores do que 3, eu seto lá um campo novo, né, para feedback positivo, sendo positivo caso a nota seja maior ou igual a 3, tá? Aí aqui eu faço a divisão da base, né, em treinamento e teste. Aqui eu faço a criação dos índices contínuos, tá, tanto dos IDs dos usuários como dos filmes, tá? Crio aqui dois campos novos, né, que é o Move IDX e a User IDX, né, que são esses índices contínuos, tá, do usuário e filme. Depois eu carrego aqui a parte de informação, metadados, né, dos filmes, tá? Que são os gêneros, né? Então aqui eu estou pegando apenas os gêneros, né? E seto ele aqui para esse data frame Movie Genres, tá? Também eu seto aqui o ID dos gêneros ali para os IDs internos, né? Ou IDs sequenciais lá da base. Pego aqui também algumas informações dos usuários, né? Nesse caso aqui é para criar o contexto lá dos usuários para eu aplicar lá no Lean tá? O que eu estou usando aqui? Apenas a faixa etária, tá? Depois vocês podem testar aí com ocupação, né? Tem o zip code, tem o gênero, né, do usuário, né? Mas aqui nesse caso eu estou simplesmente criando faixas etárias, né, para esse usuário e eu categorizo cada um desses usuários segundo essa faixa etária e, e aí na verdade eu tenho essa função getContext que está aqui, que ela vai ser usada depois lá no LeanCB, que é para eu criar um contexto de recomendação, né? Que é o contexto lá que eu vou enviar para o sistema depois para pedir a recomendação, né? Basicamente eu passo aqui um ID do usuário, um ID de um item e ele vai criar para mim aqui vai concatenar, né? Tanto essas informações aí da faixa etária como também os gêneros daquele filme, né? Isso é concatenado tudo né? Cria um vetor, né? Que vai conter aí essas duas informações de faixa etária e gênero de filme, tá bom? Bom, aí eu tenho aqui, pessoal, as implementações, né, dos algoritmos, né? Então aqui está um pouquinho diferente do que a gente viu na aula passada, mas a ideia é a mesma, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o CB1, né? Onde eu passo aqui o número de ações, tá? Eu crio aqui a contagem, né, de vezes que essa ação foi selecionada, tá? E crio também as recompensas esperadas, né? O valor esperado da recompensa aqui de cada filme, que é aquela variável que está lá nos slides, tá? Aí a seleção do braço, né, da ação, é simplesmente eu verifico se a
algum braço ainda não foi selecionado, né? Daí eu seleciono aleatoriamente ele, tá? Aí caso contrário, quer dizer, caso todos os braços já tenham sido selecionados, aí eu aplico a função, né? Que é pegar o valor lá da recompensa esperada, mais a raiz, né? Que lá tinha lá 2 vezes o log, né, do número total de recomendações dividido pelo número de recomendações daquele braço, tá? Logicamente que aqui eu tenho vetores, né? Então eu tenho um vetor aqui, então é um valor desse para cada braço, né? Então isso daqui é um vetor, né? Ó, então aqui ó, vetor, né? Counts também é um vetor, tá? Então você vai fazer aqui aplica, né, essa fórmula aqui para todos os valores, né, né, em relação a todos os braços, tá? E depois aqui você seleciona aquele braço que tem o maior valor esperado, tá? Bom, o update do CB é simplesmente você contabilizar aqui, né, aquele braço escolhido, tá? Incrementa em uma unidade. E aqui você faz a atualização da recompensa de acordo com o reward que foi fornecido, né, pelo usuário, tá? Bom, esse daqui é o algoritmo do EpsilonGrid, tá? Onde eu também crio lá o número de braços, né? Tenho a variável epsilon, que é aquele parâmetro que controla lá entre exploração e explotação, tá? Então, basicamente você sorteia um número e verifica se ele for menor do que esse epsilon, ele faz exploração, tá? Caso contrário, ele faz a explotação, tá? E a atualização é a mesma coisa, né? Você recebe lá o reward, recebe qual que foi a ação que foi selecionada, incrementa aqui a contabilização lá de quantas vezes aquele braço foi escolhido, e aqui faz a atualização do Q, né? Do valor da recompensa, tá? O Thompson Sampling também é a mesma coisa, né? Eu tenho a implementação dele aqui, o número de braço, aqui eu tenho aquelas variáveis alfa e beta, né? Lembra da aula passada, né? Onde eu tenho lá, esses dois valores são usados naquela distribuição beta para poder criar aquele gráfico, né, de probabilidade, né? Onde você passa lá parâmetros alfa e beta e você vai ter lá um comportamento, né, uma distribuição de probabilidade de acordo com esses parâmetros, tá? Isso é feito aqui, né? Então aqui eu crio essa distribuição beta passando os parâmetros alfa e beta, tá? Isso eu faço para todos os braços, né? E essa função aqui ela já me retorna também uma probabilidade, né? Então retorna já um valor sorteado a partir dessas distribuições, né? E aí, de acordo com esses valores que foram retornados para cada uma dessas distribuições, ele retorna o braço que tem a maior probabilidade, tá? A atualização também a gente já igual da semana passada, né? Então você manda o braço escolhido, manda o reward, tá? Se esse reward for positivo, ele incrementa o alfa. Se for negativo, ele incrementa o beta, tá? Muito bem, aí aqui está o Linux CB, né? Essa implementação do Linux CB, ela é bem parecida com a implementação que eu coloquei lá nos slides, né? Então, aqui eu estou criando aqui esse alfa, que é aquele parâmetro de confiança para controlar o quanto de exploração, né, o algoritmo deve fazer, tá? Eu passo também aqui o número de braços, né, o número de ações possíveis, tá? E aqui eu tenho as variáveis A e B, que são exatamente a que a gente define aqui, né? Então, na linha 5 e 6 é onde eu estou definindo a matriz A e a matriz B, tá?
E isso é o que está sendo usado aqui, né? Então aqui eu estou definindo a matriz A e a matriz B. Reparem que isso é para cada braço, tá? Então para cada ação possível, eu estou criando uma matriz que é, nesse caso, da A é a matriz identidade, tá? Aqui, ó, matriz identidade, tá? E a B é um vetor de D dimensões, né? Onde D é o número de características do contexto, tá? Que é exatamente aqui, né? Então, contexto aqui do usuário, tá? Bom, a seleção do braço é feita por onde eu pego, crio a inversa da matriz A, tá? Aí eu aplico a função lá para encontrar o θ, né? E depois aqui eu crio aquela variável, né, o P, né, que é o score, né, de cada braço que tem aquela fórmula, né, correspondente lá ao CB, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então essa parte aqui é o cálculo do θ, essa parte é o P, tá? E aí depois aqui essa daqui é a escolha do braço que tem o maior score, né? Onde esse score é isso daqui, né? É o P seu, tá? Vai ser usado aqui, tá bom? Bom, aí o que eu vou ter, né? Bom, então ele vai retornar aqui, né? E depois a atualização é feita após a gente ter enviado as recomendações para o usuário. E aí o usuário vai dar o feedback e aí você vai receber esse feedback do usuário. Então é exatamente essa função update, né? Então uma vez que você fez a seleção do braço, aí o usuário deu o feedback, aí você recebe via função update. Essa função update, o que ela faz? Né? Ela recupera o contexto do usuário, tá? E vai atualizar as variáveis, né? A matriz A e o vetor B, tá? E aí essas duas fórmulas aqui são exatamente como está lá nos slides. Atualização aqui do alfa e atualização do alfa não, né? Da matriz A e atualização do B, tá? Então exatamente essas fórmulas aí de atualização é o que está implementado lá aqui, né? No código, tá? Muito bem, gente. Então essas daqui foram as implementações dos algoritmos de recomendação, tá? Aí o que eu vou ter, né? Eu vou ter que definir as funções tanto de treinamento como de teste da avaliação offline, tá? E aí, vamos ver primeiro aqui a função de treinamento, né? O que a função de treinamento ela faz, né? Ela vai receber aqui, onde a gente fez lá em cima a divisão da base, né, em treinamento e teste, a gente vai passar aquele conjunto de treinamento para o nosso modelo, tá? Nosso modelo não, né? Nosso sistema aqui, né? Para a nossa função, né, de treinamento, tá? E o que ela está fazendo, né? Ela está recuperando para cada usuário as suas interações, tá? Então, para cada usuário, se eu estou agrupando aqui por usuário, né? E aí eu recupero aqui tanto esse usuário como as interações que ele fez, tá? Tudo no conjunto de treinamento, tá certo? Recupero aqui quais foram os IDs internos dos filmes que ele interagiu, tá? No treinamento. Coleto também quais foram desses filmes aqueles que esse usuário deu nota acima ou igual a 3, tá? Daquele campo Positive Feedback que a gente fez lá em cima. E para cada uma dessas interações, eu vou setar o meu reward para 1, caso esse filme tenha um feedback positivo, e 0 caso contrário.
Aí eu tenho, na verdade, esse if aqui é porque eu estou criando essa função de treinamento para todos os algoritmos, tá? Tanto do UCB, do Thompson, né, e etc, tá? Então, assim, mas o problema é que a função update do Lean UCB, você tem que passar o contexto. E os outros algoritmos, você só passa o reward, tá? Então, se você olhar aqui, né, o Lean UCB na função update, ela recebe os contextos, o braço, né, e o reward. Já nos outros, por exemplo, no Thompson, você passa lá o reward e o braço escolhido apenas, tá? Então é simplesmente isso, né, uma verificação aqui, qual é o recomendador que eu estou testando, estou treinando, né, na verdade, tá? E beleza. E aí, na verdade, a função de treinamento, o que ela faz? Ela vai apenas chamar a função update repetidas vezes. É como se o sistema, o sistema vai saber, né? Então, basicamente, né, você tem aqui o seu dataset, né, MoveLins, tá? Você vai fazer uma divisão aqui em treinamento, uma divisão aqui em teste. Esse treinamento, o que eu vou fazer? Né? Então, dado um determinado usuário, eu vou coletar aqui quais foram os itens que ele interagiu. Tá? Desses itens, eu vou olhar assim, esse aqui deu um feedback positivo ou negativo. Né? Então, o feedback positivo é caso a nota for maior do que 3, maior ou igual. Se for negativo, é caso for menor do que 3. Tá? Então eu vou fazendo isso para todas as interações, né? Então eu vou ter vários aqui. Uma vez que eu tenho essas interações, eu vou aplicar isso no módulo de treinamento, onde o que esse cara vai fazer? Né? Ele vai pegar o recomendador, né? Que é o agente, tá? Tem um agente aqui. Você vai passar para ele o que? Você vai passar já os keywords, tá? Simplesmente isso, vai fazendo isso várias vezes. Então ele pega aqui o positivo, negativo, negativo, positivo, vai pegando essas coisas e vai chamando a função reward lá do agente. E o que esse agente vai fazer? Né? Ele vai aqui atualizar, né? Atualizar os parâmetros aqui, parâmetros internos, né? É como se ele estivesse realmente aprendendo, né, iterativamente ali o algoritmo. Tá? Você está treinando, né, na verdade, lá o modelo. E aí esses parâmetros aqui, né, se for o CB, lá por exemplo, você vai ajustar, né, o número de contagens de cada braço. Se for o Lean CB, você vai atualizar lá as matrizes ali de contexto, né, dos rewards e assim por diante. Né? Todos aqueles parâmetros internos de cada um desses agentes, desses recomendadores, é feita essa atualização ali em fase de treinamento. Tá? Bom, aí eu tenho a função de teste. Né? O que essa função de teste ela faz? Bom, ela recebe aqui o recomendador, né, que a gente quer testar, o conjunto de interações lá no conjunto de teste, tá? Eu tenho uma variável aqui que é o número de execuções por usuário que eu quero testar. Essa variável aqui eu seto ela para 100, então quer dizer, eu vou fazer 100 recomendações para cada usuário e vou analisar lá o resultado, tá? E essa variável aqui, Available Movies, né, é o conjunto de filmes que eu posso recomendar, né, para qualquer usuário, tá? Bom, aí eu armazeno aqui também, né, os rewards acumulativos, tá? Então depois eu quero plotar esses resultados para analisar o desempenho, né, de cada recomendador ao longo das 100 recomendações, tá? Armazeno também aqui o número de usuários, né, que eu tenho no conjunto de teste. Aqui eu simplesmente verifico se o recomendador que eu estou testando é o Lean CB ou não, né? Daí depois eu tenho um laço que é para varrer então esse conjunto de interações por usuário, tá, do conjunto de teste.
eu armazeno inicialmente numa variável separada os IDs dos filmes que esse usuário avaliou, as suas respectivas notas. Aqui, como o LeanUCB usa o contexto, né, aqui é onde eu crio o contexto que é passado para o recomendador. Tá? Essa linha aqui, né, o que ela faz? Né? Então ela itera por todos os filmes possíveis que eu posso recomendar para o usuário. E aí, para cada um desses filmes, eu chamo a função getContext, que a gente definiu lá em cima, né, que ela cria uma matriz, né, onde você tem a concatenação lá da faixa etária do usuário e depois os gêneros do filme, né? Então é o que essa função getContext faz, tá? Isso para todos os filmes que eu tenho na minha base, tá bom? Bom, aí o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui o laço para eu varrer aqui o número de iterações, né, por cada usuário, tá? E aqui é onde eu faço a chamada, o pedido, né, de uma recomendação, né, de uma ação lá do recomendador. Tá? Se for algum algoritmo lá daqueles mais simples, né, eu passo simplesmente a função, ela vai lá e vai selecionar de acordo com a política, né, a ação melhor ali possível para mim. Se for o LeanUCB, eu passo aquela matriz de contexto. Tá? Essa matriz de contexto, deixa eu mostrar aqui, ela é exatamente como está aqui, né? Uma matriz onde eu tenho uma matriz, tá? Onde eu tenho a concatenação aqui da faixa etária do usuário, tá? E aqui eu tenho os gêneros para cada filme do Available Movies que eu tenho, tá? Então, daquela lista, né, de Available Movies, eu vou lá e vou concatenar aqui, né, para cada filme, os gêneros de cada um desses filmes. Tá? E aí essa matriz é chamada então de User Context. Tá? Ela é passada para quem? Para a função LeanUCB SelectArm. Tá? Que é exatamente aqui essa variável, esse parâmetro context. E repare que dentro dessa função eu estou iterando por todos os braços, né, todas as ações. E aqui eu pego um contexto lá correspondente àquela ação, aquele filme que eu quero calcular o score, né, calcular o θ dele. Tá? E aí depois, né, ele faz lá, aplica ali o Q vezes o X, né, e depois soma com ES lá, toda aquela formulação lá do LeanUCB, tá? Bom, aí, uma vez que eu fiz a seleção aqui fiz a recomendação, né, da ação, eu vou verificar se o filme escolhido, né, o filme recomendado, se ele está disponível, ou quer dizer, se ele foi interagido pelo usuário. Então essa lista aqui, né, User Movies Índices, né, ela é essa aqui de cima, né, que contém todos os IDs de filmes que o usuário interagiu no conjunto de teste. Tá? Bom, aí se tiver, né, quer dizer que o algoritmo ele acertou, né, assim, ele né, acertou ali em ter recomendado um item que o usuário de fato interagiu lá no conjunto de teste. E aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou buscar qual que é o ID, né, desse filme, tá? Vou atualizar vou recuperar, né, a nota que o usuário deu para aquele filme. E aí essa nota, na verdade, eu seto para 0 caso o filme recomendado não está no conjunto de teste. Tá? E aí eu dou reward 1 caso essa nota for maior do que 3 ou não. Tá?
Uma vez que eu fiz isso, aí é só chamar a função update, né? A função update que vai atualizar os parâmetros lá, né, do modelo, da mesma forma que a gente fez no conjunto de treinamento, né, na função de treinamento, é feito aqui nesse caso, só que agora eu passo um reward que é 1 ou 0, né? Quer dizer, o usuário ele interagiu e deu uma nota boa, ou ele não interagiu, ou ele é, foi uma nota ruim, né? Tá? Muito bem. Aí o que eu vou ter aqui, né? Aqui eu vou ter a- as chamadas para todos os algoritmos. Eu tenho do CB, eu tenho do Epsilon Grid, do Thompson Sampling, do Lean UCB. Para cada um desses algoritmos eu faço a instanciação, né, do recomendador, chamo a função de treinamento e chamo a função de teste, né? Onde essa função de teste, pessoal, ela recupera para mim aqui aquele reward, né, cumulativo, tá? Para isso eu faço para todas as 100 iterações, né? Então eu faço isso, eu armazeno em um vetor de 100 posições, o reward, tá? E depois eu calculo uma média aqui embaixo de acordo com o número de usuários, tá? Então o que vocês vão ver, um gráfico que vocês vão ver lá embaixo, é o reward médio para todos os usuários para 100 recomendações, tá certo? Aqui, pessoal, é a parte de treinamento. Então, né, se vocês forem rodar depois no computador de vocês, vocês vão ver aqui que o Lean CB ele demora bastante tempo, tá, para executar, tipo quase 1 hora ali para executar, né? Aí para melhorar isso, você tem que lidar aí com paralelismo, né, ou fazer outras otimizações, tá? Porque isso que é uma base muito pequena, né? E se fosse uma base maior ainda, seria muito pior, tá? Então, assim, na verdade, como esse código aqui é mais para fins didáticos mesmo, né? Então, a ideia é depois, assim, vocês usarem outras bibliotecas que é, está mais otimizado, né? Esse código é que roda muito mais rápido, tá legal? Bom, aqui, pessoal, é onde eu vou plotar, né, os resultados, tá? Então, para os 4 algoritmos, eu estou plotando aqui os resultados, tá? O que eu obtive aqui de resultado, né? Assim, algumas coisas são interessantes, outras coisas são estranhas, na verdade, tá? Então, depois se alguém tiver alguma sugestão aí de como melhorar, né? Vocês podem comentar aí no vídeo, tá? Mas o que eu achei, primeiro pela parte estranha, né? Foi o desempenho aqui do Thompson, tá? O Thompson aqui ele não está aprendendo direito, né? Parece que ele só está fazendo exploração, né? Então, ao contrário dos outros algoritmos, né, que a cada rodada lá eles aprendem um pouquinho mais, o Thompson aqui ele fica constante, né? Então, até testei fazer várias tentativas ali, né, mas eu não consegui até o momento de encontrar se tem algum erro no código ou se tem alguma outra questão aí que eu não estou me atentando, tá? Mas, em relação aos outros algoritmos, a gente vê aqui, né, que a gente teve um desempenho muito bom do Epsilon Grid, tá? E o LeanUCB, que na verdade era para estar melhor, né, porque ele é personalizado, ele teve um desempenho ruim, tá? Assim, eles estão aprendendo de certa forma, né, com as rodadas aqui, tá? Mas o que talvez aqui deveria ser melhorado, né? Talvez a representação dos usuários, né, em relação aos contextos, tá? O que pode ser feito também aqui é mexer nesse parâmetro alfa. Isso aqui eu verifiquei que ele influencia bastante os resultados, tá? Então, às vezes alterar para valores menores ou maiores pode também acarretar aí melhorias, né? Como eu falei anteriormente, né, aqui o contexto é formado pela concatenação apenas da faixa etária e dos gêneros dos filmes, tá? Talvez lidar aí com outro tipo de contexto pode melhorar também esse Lean UCB. E, e é mais ou menos isso, pessoal. Essa aqui foi uma implementação aí bem simplista, tá? Dos algoritmos em sistemas de recomendação.
Como recomendação, né, tem essa biblioteca iHack, tá? Que na verdade são duas, na verdade, né? Tem essa iHack aqui que ela é a que tem os algoritmos implementados mesmo, tá? De recomendação. Ah, é uma biblioteca que foi desenvolvida por um pessoal lá da UFMG, né? E tem vários algoritmos implementados, né? Tem inclusive já toda a parte de avaliação, tem a parte de métricas, né? A parte está bem estruturado, né? Tem vários algoritmos aqui, ó, de recomendação, conforme vocês podem ver, tá? As métricas, né? E, a, e aí tem esse outro pacote aqui, né? Essa outra biblioteca, que é o iHack Command Line, tá? Essa daqui eles fizeram como uma tentativa ali de melhorar a interação, né, com essa biblioteca iHack, tá? Na verdade aqui você faz as coisas por linha de comando, né? Você chama ali os algoritmos, né? Consegue configurar um experimento de avaliação, né? Que até ele mostra com os exemplos, né? Onde você passa já quais os datasets que você quer usar, quais são os algoritmos, as métricas, o tipo de avaliação que você quer fazer, tá? E aí, por meio de algumas chamadas aqui, você consegue já rodar os algoritmos e também já avaliar, tá? Eu tentei rodar isso daqui na minha máquina, tá? Só que, segundo os autores desse trabalho aqui, ela só funciona para Linux, tá? Como a minha máquina é Mac, então eu não consegui executar no meu computador, mas se vocês tiverem Linux aí, vocês podem tentar, né? Tem aqui tem a documentação, né? Alguns tutoriais de uso, né? E acaba sendo bem interessante também, tá bom? Então é isso, pessoal. Só mais uma questão, né? A parte dos exercícios, né? Dessa semana. Então o que eu pensei? Na verdade, eu tenho aqui essa mesma implementação, né? Do Linux CB, tá? A ideia é vocês testarem um outro tipo de contexto, tá? Então, o que eu vou fazer, o que eu quero que vocês façam, né? Pensar como que vocês poderiam melhorar o contexto, né, para passar lá para o Linux CB para ver se melhora o desempenho desse sistema. Como a execução do Linux CB ele é bastante demorada, né? Eu estou ciente disso, né? Então eu só vou deixar esse exercício apenas para essa semana. Só que aí o que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês pensem num algoritmo de clusterização simples, pode ser o Caminhos, né, algo assim, tá? Vocês vão fazer uma clusterização dos usuários da base da Movilins, tá? Usando as notas que eles atribuíram, tá? Como informação lá de uma representação, né, de cada usuário. Vocês vão criar uma codificação one-hot, né, para cada grupo de usuários desses, tá? E você pode concatenar com outras informações dos filmes, tá? Se você quiser, tá? E analisar o desempenho, tá? Então é mais ou menos, né? Então é mais ou menos como a gente fez aqui nos slides, né? Onde eu tenho aqui os grupos de usuários. Então o que eu quero que vocês façam? Né? Aplique uma clusterização aqui, né? Para determinar, né, clusters diferentes. Então você pode ter um cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, tá? Vocês podem definir um número pré-fixo ali, né, de clusters, tá? Vai aplicar o algoritmo de clusterização, aí vai criar uma representação one-hot como essa, tá? E aí isso é o que você vai usar lá, vai mandar isso para o Linux CB. Tá legal? Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre Multi-Armed Bandits em sistemas de recomendação, tá? Espero que vocês possam ter aproveitado um pouquinho aí sobre as ideias, tá? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!